Olá, bom dia. A gente vai começar mais uma aula de funções circulares, só que nessa aula de hoje a gente vai resolver algumas questões, alguns exercícios, alguns probleminhas bem simples, básicos, mas suficientes para a gente entender na prática como que se trabalha tudo isso que a gente já estudou até agora sobre esse assunto. A primeira questão está aí. Representar na circunferência trigonométrica as extremidades dos arcos dados abaixo. Então vou escrever aqui, ó, solução, só para eu poder começar a organizar o meu raciocínio. Solução, letra A. Ele falou na letra A que existe uma família alfa de ângulos que apresenta essa seguinte identidade aqui, essa seguinte configuração. Essa família sai dos 30 graus e a partir dos 30 graus você anda uma certa quantidade K de intervalos de 180 graus, só que são intervalos inteiros. Vou repetir, a família alfa na letra A significa o quê? Que saindo dos 30 graus você anda uma certa quantidade K inteira, seja no sentido positivo ou no sentido negativo, de 180 graus. Gente, o que é exatamente o conjunto Z mencionado ali na letra A? Vou escrever para vocês. O conjunto Z, ele simplesmente é o conjunto dos números inteiros, positivos ou negativos, tá? Então pode ser o 0, pode ser o mais ou menos 1, pode ser o mais ou menos 2, mais ou menos 3 e assim por diante. Ok, vamos interpretar isso aqui um pouquinho melhor a partir de agora. O que ele falou? Que o K, sendo um desses números aqui, significa o seguinte, que quando você sai dos 30 graus na circunferência trigonométrica, tu vai andar a partir dos 30 graus em intervalos de 180. Se você fala que o K é igual a mais 1, significa o quê? Que você vai andar um intervalo no sentido positivo de 180 graus, saindo do 30 graus. Se o K for igual a menos 1, significa o quê? Que tu vai andar um intervalo no sentido negativo de 180 graus, saindo do 30 graus. Se eu falo que o K, por exemplo, aqui é igual a mais 2, quer dizer que sai do 30 e anda dois intervalos no sentido positivo de 180 graus. E se o K fosse, por exemplo, aqui, ó, menos 3, você sai do 30 graus e anda três intervalos no sentido negativo de 180 graus. É isso que a gente tem que falar, ou representar, tá? Se o K fosse igual a 0, significa o quê? Que você sai do 30 graus e anda quantos intervalos de 180? 0. Significa que você não sai do lugar, você não vai andar nenhum intervalo. Então, simplesmente, tu vai marcar os 30 graus na circunferência e ali já é o próprio ponto da circunferência trigonométrica, tá? Vamos fazer essa representação? Vou desenhar para vocês aqui de forma simples uma circunferência trigonométrica. Vou fazer na forma de rascunho, tá? Mas com capricho para que vocês possam entender bem qual é a ideia dessa questão número 1. Então está aqui uma circunferência trigonométrica, aqui você tem o eixo vertical, que é o eixo Y, tá aqui, que é o eixo das ordenadas. Aqui você tem o eixo horizontal, que é o eixo X, eixo do X, eixo das abscissas. E aqui você tem o centro O, origem O, ponto 0, a origem da circunferência trigonométrica. Vou marcar esses quatro principais pontinhos que a gente tem na circunferência trigonométrica, que são os pontos extremos, acima e abaixo, à direita e à esquerda, tá? Como na letra A o exercício te apresentou o problema em grau, então vou marcar os ângulos em grau. 0 grau, você anda no sentido positivo, que é sempre o sentido padrão de orientação, anda no sentido positivo 90 graus, você chega aqui em cima, ó, 90 graus. Anda mais um quadrante, você chega aqui embaixo, que é o 180 graus.
anda mais um quadrante, mais um quarto de circunferência, mais 90 graus, você chega lá na parte mais embaixo da circunferência trigonométrica e depois mais 90 graus, você fecha uma volta completa, 360 graus. Ok. Agora, o que a gente vai fazer? Lá na letra A, ele falou que você vai sair dos 30 graus. Ó. Você vai sair dos 30 graus. Então, vou marcar o 30 graus na minha circunferência. 30 graus, não é você pegar o primeiro quadrante e dividir em 3 intervalos de 30. Então, dividindo 3 intervalos de 30, você tem aqui, ó, 30, 60, 90. 30 graus é esse pontinho aqui. É esse ponto que me interessa. Ali você tem a representação do 30 graus. Gente, esse 30 graus, você tem que fazer o que com ele a partir de agora? Você vai sair dele e, repito, andar intervalos inteiros de 180 graus, no sentido positivo ou no sentido negativo. 180 graus não é meia volta, 180 graus não é meia circunferência. Quando você anda 180 graus numa circunferência, não é como se você considerasse o diâmetro de uma circunferência e exatamente as duas pontas, as duas extremidades desse diâmetro na circunferência, porque o diâmetro divide a circunferência ao meio, em 2 intervalos de 180 graus. Então, é como se eu pegasse esse ponto de 30 graus, prolongasse o raio dele, passando aqui, ó, pelo centro da circunferência. Então, vou prolongar o raio dos 30 graus, passando pelo centro da circunferência, até chegar lá na outra ponta da circunferência trigonométrica. Vai chegar aqui assim, ó. Então, esse pontinho aqui é exatamente um intervalo de 180 graus de diferença para esse 30 graus. Vou repetir. Se você sai do 30 graus e anda um intervalo no sentido positivo, de 180 graus, você cai exatamente aonde? Nesse pontinho aqui. Então, esse ponto é 180 graus a mais em relação a 30. Então, eu pergunto, quanto que é 30 mais 180? 210 graus. Então, esse pontinho aqui é 210 graus. Ô, gente, tinha que ser exatamente 30 graus. Sabe por quê? A mais. Por quê? Compara aqui, ó. De 180 para esse pontinho, não é 30 graus a mais? Sim, é exatamente esse ângulo aqui que é oposto pelo vértice em relação a esse. Lá do ensino fundamental, vocês se lembram que esses dois ângulos que eu marquei aqui e aqui são ângulos OPV, opostos pelo vértice. Então, se daqui até aqui são 30 graus de diferença, daqui até aqui são 30 graus também. Entenderam a lógica? Então, preste atenção agora, por favor. Se eu saio do 30 e ando um intervalo de 180, eu caio aqui. Se eu ando mais um intervalo, ou seja, 2 intervalos, aí eu caio de volta aqui. Se eu ando mais um intervalo, ou seja, 3 ao todo, você cai de volta aqui. Então, esse processo não tem fim. A família alfa da letra A, sempre que você marcar na circunferência trigonométrica a localização desses ângulos, ou vai cair nesse pontinho dos 30 graus, ou vai cair nesse pontinho dos 210 graus. Vamos ver mais um pedacinho da interpretação. 210 graus mais 180 dá quanto? 210 mais 180 vai dar 210, 310, 390 graus. É esse pontinho aqui. Então, o 390 graus, ele é congruo em relação a 30 graus. Se você sai do 390 e anda mais um intervalo no sentido positivo, é 390 mais 180. E quanto que vai dar isso? 390, 490, 570 graus. Então, aqui, ó, você descobre mais um ângulo côngruo a ele, que é o 570 graus. E esse processo não tem fim. Você pode fazer mais 180, mais 180, mais 180. E aí você vai encontrando vários membros dessa família
congruentes ou a 30 ou a 210 graus. É como se fossem os dois braços da sua família, uns por parte de pai, outros por parte de mãe, mas todos eles conectados pelo mesmo laço, tá? São todos membros de uma família, só que membros de uma família pelo lado do pai, outros pelo lado da mãe. É como se fosse isso, um exemplo didático para vocês entenderem. Então aqui você tem vários membros da família aqui dos 30 graus, ó. Primos, irmãos, tios, né, cunhados, não, cunhado, sogra, aí já é complicado, né? Considerar sogra e cunhado como parente já é complicado. Para vocês entenderem a brincadeira, né? Então isso aqui é como se fosse por parte da mãe, isso aqui é como se fosse por parte do pai, mas todos eles uma única família. Agora, vocês também poderiam andar pelo lado negativo. Vou até fazer uma marcação com uma cor diferente. E se vocês andassem não pelo lado positivo, mas saindo do 30 graus e andassem pelo lado negativo? Gente, pense o seguinte, se o K fosse igual a menos 1, então é um intervalo de 180, só que pelo lado negativo. Então pergunto, 30 graus menos 180 é 30 menos 180, que vai dar menos 150 graus. Então você para aqui, ó, menos 150 graus. Entenderam? Agora, menos 150 graus, de novo, menos 180, para você andar mais um intervalo pelo lado negativo, ó, nesse sentido aqui. Então lá, menos 150 menos 180 vai dar menos 250, menos 350, menos 330 graus. Então aqui você teria mais um, ó, menos 330 graus. E aí você vai andando pelo lado negativo e você vai achando os ângulos congruentes também, só que pelo lado negativo. Todos eles, gente, ó, 30 graus positivo, 390 positivo, 330 negativo, esses aqui todos são congruentes entre si. Da mesma forma que aqui, ó, 570 positivo, 210 positivo, 150 negativo, é tudo congruente. Todos eles vão terminar nesse pontinho aqui, nesse grupo do lado direito, todos esses ângulos vão terminar rigorosamente nesse ponto. A ideia é o seguinte, na letra A, independente de quantos intervalos de 180 graus tu vai andar para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo, no sentido positivo ou negativo, não tem escapatória. Moral da história na letra A, tu sempre vai cair ou nesse pontinho aqui, ou nesse pontinho aqui. É exatamente a localização da família de ângulos alfa da letra A. Essa é a ideia. Vamos fazer agora a letra B. Vou escrever aqui para vocês, ó. Letra B. Na letra B, eu vou escrever agora o seguinte, ó. A família alfa é formada por essa configuração aqui, ó, por essa identidade. Você sai do π sobre 3, então tá aqui, ó, família alfa. Você sai do π sobre 3 e a partir desse π sobre 3, você vai andar uma certa quantidade k de intervalos de π sobre 2. Então, você anda uma certa quantidade k de π sobre 2, mas sempre considerando, obviamente, o k um número inteiro. Gente, o que vocês podem fazer? Vocês podem pegar todos esses valores de z aqui e vai substituindo no k, tá bom? E aí você substitui, resolve essa continha, acha o valor de alfa e vai marcando na circunferência. Esse é um caminho mais trabalhoso, mas é um caminho também. Ou façam do jeito que eu estou ensinando a vocês aqui. Vou fazer a representação na circunferência trigonométrica. Desenhar uma circunferência simples, tá aqui, ó. Faço na forma de rascunho, mas vai ficar perfeitamente claro para vocês entenderem qual é a ideia. Quem entendeu a letra A não vai ter dificuldade para entender a letra B. Agora, quem não entendeu a letra A vai ter mais uma oportunidade para entender pela letra B, tá? Ali você tem o eixo Y, agora você tem o eixo X, aqui é o centro da circunferência, aqui você tem os 4 extremos da circunferência trigonométrica.
Como na letra B o exercício falou em radiano, então vamos marcar os ângulos em radiano, tá? Então, ó, 0 radiano, ou 0 grau, 90 graus, ou π sobre 2 radianos, tem que lembrar disso, tá? Aqui, ó, 180 graus, ou π radianos. Aqui, 270 graus, ou 3π sobre 2 radianos. E agora, mais uma volta completa, né? Chegou 360 graus, ou 2π radianos. Então, estão aí os valores. Só para que vocês não se percam, deixa eu fazer uma anotação bem simples aqui. Desse pontinho para cá é um intervalo de 90 graus, ou um intervalo de π sobre 2, concorda? Então tá ali, ó, um intervalo de π sobre 2. 1 vezes π sobre 2 é π sobre 2. Então, ok, é esse pontinho aqui. Daqui para cá é mais um intervalo de π sobre 2. Então, o que a gente tem do 0 aos 180 graus? Você tem dois intervalos de π sobre 2, do 0 até chegar aqui. Então, gente, dois intervalos de π sobre 2 são dois intervalos de 90 graus. Cancela, cancela, te sobra apenas quem? π. Agora, do 0 até chegar lá embaixo, nos 270 graus, você anda 0, um intervalo de 90, 2 intervalos de 90, 3 intervalos de 90. Então, nesse pontinho aqui, você tem, na verdade, 3 intervalos de 90 graus, ou π sobre 2. E o que é 3 intervalos de π sobre 2? É 3π sobre 2, tá? Agora, sai do 0, dá uma volta completa, você percorreu 4 quadrantes. 4 quadrantes são 4 intervalos de 90 graus. 4 intervalos de 90 graus ou 4 intervalos de π sobre 2. Cancela, cancela. 4 dividido por 2, 2. Então, te sobrou o quê? 2π radianos. Então, daqui para cá, 1π sobre 2. Daqui para cá, 2π sobre 2, simplificando da π. Daqui para cá, 3π sobre 2. Daqui para cá, 4π sobre 2. Simplificando 4π sobre 2, 2π. Tá? Só para a gente reforçar um pouquinho esse conceito aí. Ok, vamos para o exemplo, para o exercício letra B. Você vai sair do π sobre 3 e a partir dele você vai andar uma certa quantidade k de intervalos de π sobre 2. O que é exatamente, gente, π sobre 3? Presta atenção. π é 180. 180 dividido por 3 vai dar 60 graus. 180 dividido por 3 dá 60 graus. Então, vamos marcar 60 graus na circunferência. 0, 30, 60. Então, é esse pontinho aqui, ó, que é o meu π sobre 3 radianos. Aí eu faço a marcação aqui assim, ok? E posso fazer essa representação aqui também se eu quiser. Saindo dele, você vai andar intervalos de π sobre 2. O que é π sobre 2? É 180 sobre 2, 90 graus. Então, você sai do 60 e vai andar uma certa quantidade k de intervalos de 90 graus. Então, o que você pode fazer a partir de agora? Você pode sempre andar de 90 em 90 ou dividir a circunferência em 4 partes a partir do π sobre 3. Como assim? Não entendi. Você pega, por exemplo, esse π sobre 3, ó, prolonga o raio passando pelo centro, aí você chega até aqui assim, ó. Ok. Agora você vai pegar esse ponto central e vai dividir ao meio, formando 90 graus com esse diâmetro verde aqui. Então, seria algo mais ou menos aqui assim, ó, 90 graus dividido ao meio, você chega exatamente aqui assim. Aí você dividiu em 4 intervalos de
90 graus a partir do 60 graus na circunferência trigonométrica, tá? Ou então, de outra forma, como é que você poderia pensar? Você sai dos 60 graus, e anda intervalo de 90. Intervalo de 90 é 30, 30, 30. Acha um ponto. Depois, 30, 30, 30, acha outro ponto. Depois, 30, 30, 30 e acha mais outro ponto. Quer ver como? Olha só. Saindo daqui, ó, do π sobre 3, você anda 3 intervalos de 30, dá 90. Então, vamos lá. Um intervalo de 30, 2 intervalos de 30, 3 intervalos de 30, marquei um pontinho. Mais 3 intervalos, ó, 1, 2, 3, marquei mais um ponto. Daqui, ó, 1, 2, 3, marquei mais um ponto. E continua, ó, 1, 2, 3, marquei outro ponto. Perceberam? A ideia é essa, tá? Quem são esses pontinhos aqui que eu estou fazendo? Aí, gente, você pode resolver isso de várias formas diferentes, tá? Olha só, sai do π sobre 3 e você anda 90 graus para chegar até aqui. Tu pode perceber, ó, que aqui é 90 graus, aqui é 90 graus, aqui é 90 graus e aqui também é 90 graus. Então sai do π sobre 3 e anda 90 graus para a direita. Então tá aqui, ó, sai do π sobre 3 e anda um intervalo de 90 graus, que é π sobre 2. Isso aqui, gente, o que é esse 1? É o k, k igual a 1, tá? Então, simplificando essa continha, fica π sobre 3 mais π sobre 2. E aí você tira o MMC entre 3 e 2, que vai dar quanto? O MMC entre 3 e 2 vai dar 6. 6 dividido por 3, 2 vezes π, 2π, mais, tá aqui, ó, 6 dividido por 2, 3 vezes π, 3π. E aí você tem quanto? 2 mais 3, 5π sobre 6. Então, esse pontinho aqui equivale a 5π sobre 6 radianos. Ok, então você tem mais um pontinho ali. Quem que seria o próximo ponto? Você sai do 5π sobre 6 e anda mais 90 graus para você chegar até aqui. Então, saindo do 5π sobre 6, você anda mais um intervalo de 90 graus, ou seja, π sobre 2. Aí você de novo faz o MMC entre 6 e 2, que vai dar 6. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 6 dividido por 6, 1 vezes 5, 5π. Mais 6 dividido por 2, 3 vezes π, 3π. E quanto que dá essa brincadeira? 5 mais 3, 8. 8π sobre 6. Você simplifica, né? 8 dividido por 2, 4. E 6 dividido por 2, 3. Então, você chega no 4π sobre 3. Exatamente esse pontinho aqui agora. 4π sobre 3 radianos. Tá, e quem seria o próximo pontinho? Você sai do 4π sobre 3 e anda mais 90 graus, tá? Então, você sai do 4π sobre 3 e anda mais um intervalo de 90 graus. Então, como é que vai ficar essa brincadeira? De novo, fazendo a continha. MMC entre 3 e 2, que vai dar 6. 6 dividido por 3, 2 vezes 4, 8. Ok. Mais 6 dividido por 2, 3 vezes 1, 3. Quanto que dessa parte de cima? 8 com 3, 11. 11π sobre 6. É exatamente esse pontinho aqui, ó. 11π sobre 6 radianos. Gente, e assim por diante. E assim por diante. Você pode andar no sentido positivo, mas pode andar também no sentido negativo. E aí você tem que fazer conta, cálculo, o tempo todo essas continhas de verde que eu fiz para vocês no quadro. Mas o que nos interessa nessa letra B é perceber que todos os membros dessa família B, que foi dividida em 4 braços, todos eles vão se localizar
ou nesse pontinho aqui, ou nesse pontinho aqui, ou nesse pontinho aqui, ou nesse pontinho aqui. É como se os membros da sua família se dividissem em 4 bairros. Todos eles moram num desses 4 bairros. Então é como se você quisesse saber onde que os membros da sua família se localizam nesse universo de possibilidades que é a circunferência trigonométrica. Todos eles vão morar num desses 4 pontos e não tem escapatória. Se você for em um desses 4, certamente você vai encontrar algum membro dessa família de ângulos alfa da letra B. Então a representação na circunferência trigonométrica é isso. O que eu sugiro vocês fazerem? Exatamente isso. Quebrar a munheca. Pausem o vídeo e tentem fazer essa questão número 1 sozinhos, sem olhar. Existem várias possibilidades de raciocínio diferente. Várias, tá? Eu fiz apenas um modelo de raciocínio. Tá? Então vocês têm que quebrar a munheca agora e tentar resolver essa representação sozinhos, sem olhar. Mas estudem primeiro o passo a passo que eu desenvolvi para inspirar vocês, ou para que vocês tenham pelo menos um norte a ser seguido nesse desenvolvimento. Questão número 2. Vamos para o enunciado. Determine a expressão geral. Determine a expressão geral dos arcos que são côngruos a esses arcos aqui. Então vou escrever solução e a gente vai para o desenvolvimento. Gente, olha só que interessante. No exercício anterior, eu te dei o nome dos arcos. Alfa é igual a 30 graus mais K vezes 180. E aí você fez a representação. Agora eu quero que você identifique qual é a cara, qual é a expressão dessa família. Tá? Bem simples. Olha só que interessante. Você vai criar uma família de ângulos alfa congruentes, ou seja, todos os ângulos têm que se localizar no mesmo ponto da letra A. Na letra A significa o quê? Saindo dos 45 graus, para que seja congruo, você tem que andar intervalos, só que intervalos de quantos graus? Intervalos de 360 graus. Se você sai do 45 graus na circunferência, para que você caia novamente nesse mesmo ponto, tu tem que andar voltas completas, cheias de 360 graus. Então, saindo do 45 graus, você anda quantidades K completas, inteiras, de 360 graus. Mas, repito, tem que ser quantidades inteiras, no caso de 360 graus, tá? Sai do 45 e anda intervalos inteiros de uma volta completa, para que os arcos sejam todos congruentes, caiam sempre no mesmo ponto. No exercício anterior, você tinha 4 possibilidades de pontos na letra B. Estão lembrados? No exercício anterior, tu tinha 2 possibilidades de pontos na letra A. Só para relembrar, na letra A, você tinha essa possibilidade aqui, ó, mas também tinha essa outra possibilidade aqui. Na letra B, você tinha essa possibilidade aqui, essa aqui, essa aqui e essa aqui. Agora não, você só tem um único ponto para que todos eles pertençam a esse ponto. Ou seja, é congruência de arcos, tá? Então, simplesmente isso. Você sai dos 45 graus e anda quantidades inteiras de 360 graus. Só isso. Letra A. E na letra B? O ângulo é 3π sobre 4, só que em radianos. Então, a família de ângulos congruentes a essa letra B é, saindo do 3π sobre 4 radianos, você vai andar intervalos inteiros de uma volta completa. Uma volta completa em radianos é 2π radianos, sempre considerando K um número inteiro. Basicamente
É só isso. Por quê? Porque agora são arcos côngruos. Os pontos são os mesmos para todos, ou seja, um único ponto que serve para todos eles. O único ponto é sempre andar de 360 em 360 graus. Pausem o vídeo e repitam esse raciocínio que a gente fez agora, falando para si mesmo, preferencialmente em voz alta, explicando para si mesmo em voz alta o porquê que a fórmula tem essa cara. Questão número 3. Vou escrever aqui, ó, solução. Ok. Vamos lá, gente. Letra A. Calcule ou calcular a menor ou o menor arco não negativo. Gente, o menor arco não negativo é a primeira determinação. Óbvio, côngruo aos seguintes arcos, tá? Mas o menor arco é o arco localizado na primeira volta. É a menor volta, né? A primeira volta. Não negativo, óbvio que é no sentido positivo. Então, o que você vai fazer? Simples, na letra A é grau positivo. Então, quando é grau positivo, você pega o resto da divisão. Então, você divide por 360 e o resto é a primeira determinação, tá? 1320 dividido por 360 vai dar quantos daqui? Vai dar 3. Vamos lá. 3 vezes 0, 0 para 0, 0. 3 vezes 6, 18. 18 para 22, 4. Então vão 2. 3 vezes 3, 9. Com 2, 11. Para 13, 2. Então o que significa isso? Você vai dar 3 voltas completas de 360 graus e ainda vai andar mais um restinho de 240 graus. Isso aqui, ó, sendo o resto, grau positivo, é a primeira determinação. É isso aqui que já é a resposta, tá? Apenas para organizar o raciocínio, vamos interpretar um pouquinho melhor. O que são 1320 graus? Equivalem a 3 voltas completas de 360 e mais o restinho, que é de 240 graus. Mas em se tratando de congruência, eu coloco os 3 tracinhos aqui e eu consigo perfeitamente identificar que 3 voltas completas de 360 graus cai lá no 0 grau. Então eu posso trocar esse 3 de 360 por 0. Então ficaria 0 mais 240 e 0 mais 240 é 240 graus. Então a gente tem aqui, ó, que 1320 graus ele é congruente a 240 graus. Era a primeira condição para a primeira determinação. E o segundo é, esse ângulo aqui tem que ser o ângulo positivo, ok, da primeira volta entre 0 e 360, ok. Então tá aqui, ó, primeira determinação, 240 graus. Show de bola, tá bom? Lembrando, quando é grau positivo, letra A, grau positivo, é só pegar o resto da divisão por 360. Vamos para a letra B. Letra B está aqui, ó. Letra B, menos 750 graus, é grau negativo. Quando é grau negativo, quando é negativo, faça como se fosse positivo. Mas como é negativo, é só fazer 360 menos o resto. Faça como se fosse positivo. Então, vou dividir por 360 e vou pegar o resto. Então, está aqui, ó. 750 dividido por 360, 2. 2 vezes 360, 720. 720 para 750, 30 graus. Gente, se fossem 750 graus positivos, a primeira determinação seria 30 graus. Mas ele é o que, ó? Ele é negativo. Então, o que a gente faz? A gente faz o seguinte, ó, a primeira determinação vai ser exatamente o que? 360 menos o resto, quando ele é negativo. Isso aqui, lembrando, é um resto. Apesar de não ser primeira
determinação, porque ele é negativo. 360 menos o resto é 360 menos 30. 360 menos 30, isso aqui vai dar 330 graus. É a resposta da letra B. O que significa isso? Significa o quê? Que você andar 750 graus pelo lado negativo é o mesmo que você andar 330 graus, só que pelo lado positivo. É exatamente isso que significa, tá? E isso é a primeira determinação, ok? É um ângulo congruente, 330 graus, ele é congruente a 750, e além de tudo, 330 graus está dentro do intervalo da primeira volta no sentido positivo. Simplesmente isso. Pausem o vídeo e façam de novo a letra A e a letra B, obviamente entendendo o que está sendo feito. Entendendo o que está sendo feito. Tá? Ah, professor, não entendi muito bem não. Então vou explicar mais rapidamente para vocês aqui. O que você fez aqui? Você andou 2 voltas completas de 360 e depois ainda teve que andar mais 30. Então vou escrever, ó, 2 voltas completas de 360 e andou mais 30 graus. Isso tudo para chegar nos 750. Ou seja, na ideia de congruência, você andar 2 voltas completas de 360 graus é parar no zero. Então isso significa que 750 graus você poderia trocar por quem? 0 mais 30. 0 mais 30 é exatamente 30 graus, tá? Então você poderia falar que 750 graus ele é congruente a 30 graus. Só que não são 750 graus positivo. Lá no enunciado são 750 graus negativo. Então você multiplica por menos 1. Então você teria que menos 750 graus negativos equivale a menos 30 graus. Lembrando que 30 graus negativo não é primeira determinação. Para você calcular a primeira determinação, o que você poderia fazer? Enxergar que menos 30 graus equivale, na verdade, na ideia de congruência, a 0 menos 30 graus. Não é a mesma coisa? Só que na congruência, 0 grau é o mesmo ponto de 360. 360, eu troquei aqui então, ó, o 0 pelo 360. Então, 360 menos 30 graus. Quanto que é 360 menos 30? Vai ficar 330. Tá aqui a resposta, ó. É a mesma resposta, só que fazendo de uma forma um pouco mais elaborada, mais sofisticada, de uma forma um pouco mais rica de detalhes. Mas grau positivo é o resto, e grau negativo, 360 menos o resto, é isso que nos interessa. Vamos fazer agora a letra C. Vou escrever até de verde aqui para dar um destaque para vocês. Na letra C, 19 π sobre 4 radianos. Agora é radiano. E aí eu ensinei para vocês redução. Divide por 4 o 19. Tem que achar um inteiro positivo. 19 divide por 4? Não. 18? Não. 17? Não. 16 dá. Gente, 16 dividido por 4, quando você faz a redução, dá 4. É inteiro par. A resposta sempre tem que dar um inteiro par. Então você vai fazer o quê? Escrever o 19 como sendo 16 mais 3. Dá 19. Óbvio que aqui é sobre 4 e aqui também é sobre 4. Quando você encontra essa resposta aqui sendo um número, além de inteiro, sendo par, esse pedaço aqui já é a resposta. 3π sobre 4. Mas vamos entender o que nos interessa, tá? Quanto que é 16π dividido por 4? 16 dividido por 4 é 4π, mais aquele resto ali, ó, 3π sobre 4. Isso aqui, repito, já é a resposta. Mas o que é 4π? 4π é 2 voltas completas de 2π radiano.
E quando você anda 2 voltas completas de 2π radiano, você anda no zero. Então, traduzindo a ideia de congruência, você pode trocar o 4π pelo zero. Então, ficaria 0 mais 3π sobre 4. E quanto que é 0 mais 3π sobre 4? Óbvio que é o 3π sobre 4. Por isso que eu já tinha falado com vocês que isso aqui já era a resposta, tá? Então, a primeira determinação, tá? Também conhecida como o menor arco não negativo côngruo a esse, no caso aqui da letra C, né? Menor arco não negativo côngruo a 19π sobre 4 é, em outras palavras, a primeira determinação, 3π sobre 4 radianos. Está aqui a resposta da letra C. E vamos para a letra D. Gente, na letra D, o fato é, o ângulo é negativo, é radiano. No rad você faz o rad, lembra a brincadeira? No rad tu faz o rad, mas como é negativo, tu faz 360 menos o resto. Então, no rad tu faz o rad. Faça como se fosse positivo, hein? Por isso que eu não vou colocar menos aqui não. Vou fazer como se fosse positivo. 26π sobre 5, ok? Reduz. 26 dividido por 5 não dá, 25 por 5 dá. Só que 25 dividido por 5 dá 5. Só que 5 é inteiro, mas é ímpar. A resposta tem que ser inteiro, par. Então você reduz. 25, 24, 23, 22, 21, 20. 20 dividido por 5, 4. Inteiro par. Então, tu vai escrever o 26 como sendo 20 mais 6, obviamente. E aqui sobre 5, e aqui também sobre 5. Uma vez que isso aqui já deu inteiro par, porque 20 dividido por 5 vai dar 4π, e 4π é inteiro, e além de tudo sendo par, é esse pedaço aqui que nos interessa, tá? Isso aqui, apesar de ser resto, não é primeira determinação, porque originalmente ele é negativo. Eu falei com vocês o seguinte, faça como se fosse positivo, mas sendo negativo, quem vai ser a primeira determinação? É 360 menos esse resto aqui. 360 menos o resto. Então, vou escrever, ó, primeira determinação não é 360, né, porque aqui está em radiano. Então, é 2π 360, 2π, menos o resto, que é 6π sobre 5. E aí, é fazer continha, tá? O que você pode fazer aqui, ó? Aqui embaixo, ó, sobre 1. Então, tirando o MMC. Tirando o MMC, 5 dividido por 1, 5 vezes 2, 10. 10π. Menos 5 dividido por 5, 1 vezes 6, 6π. Pergunto, na parte de cima, 10π menos 6π, 4π sobre 5. Então, está aqui a primeira determinação, tá? 4π sobre 5 radianos. É a nossa resposta e a gente finaliza. Vocês têm que entender isso aqui. Isso aqui é fundamental para a gente entender o que a gente está fazendo. É fundamental essa questão número 3, vocês aprenderem a fazer esse cálculo da primeira determinação. Então, pausem o vídeo e tentem fazer todas as letras A, B, C e D. Tem que conseguir fazer. Questão número 4. Vou escrever para vocês aqui. Um minutinho, por favor. Vou escrever solução. Tá? Solução. A gente vai para o desenvolvimento. Determine em qual quadrante está situada a extremidade P desse arco AP, que é 2045 graus. Ô, gente, então vamos lá. O arco AP é exatamente o arco que mede 2045 graus. Ok. Claramente, 2045 graus está muito além de uma volta completa de 360 graus. Então, o que ele está querendo na verdade? Ele está querendo saber o que? A primeira determinação e onde que essa primeira determinação está localizada na circunferência.
primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então, o que tu vai fazer? Eu acabei de fazer agora no exercício 3, letra A. Grau positivo, divide por 360 e pega o resto, tá? Então tá aqui, ó, 2045 graus, eu vou dividir por 360 graus. Vamos fazer essa continha. 5 vezes 300 dá 1.500. 6 vezes 300 dá 1.800. Será que é 6 ou será que é 5? Vamos fazer a conta? Vamos lá. Vamos fazer com 6 aqui, ó. 6 vezes 0, 0. Para 5, 5. 6 vezes 6, 36. 36 para 44, faltam 8. Vão 4. 6 vezes 3, 18. 18 com 4, 22. Para 20, passou. Concorda comigo? Então aqui não vai ser 6. Então ali só pode ser 5. Então deixa eu apagar aqui. Estou fazendo devagar, com calma, para vocês entenderem como é que é a brincadeira da divisão, tá? Então deixa eu colocar aqui, ó. 5. Vamos fazer a continha de novo. 5 vezes 0, 0. Para 5, 5. 5 vezes 6, 30. 30 para 34, 4. Vão 3. 5 vezes 3, 15. 15 com 3, 18. 18 para 20. 18 para 20 faltam 2. Opa, agora deu certinho, né? Então vamos lá. O que significa 2045 graus? Significam 5 voltas completas de 360 graus. Quando você dá 5 voltas completas de 360 graus, tu para onde? Para no 0 grau. Opa, parou no ponto de origem. É como se você nem sequer tivesse saído do lugar. Então, saindo do 0 grau, você ainda tem que andar mais quanto? 245 graus. Então, gente, a primeira determinação é exatamente igual a 245 graus. Ok. Pergunto para vocês, em qual quadrante está localizado 245 graus? Ah, professor, eu não sei bater o olho assim e resolver de cabeça não. Não tem problema. Faça uma circunferência trigonométrica simples, pequena, para que vocês possam se orientar. Tá? Então aqui você tem uma circunferência trigonométrica simples, ok? Nem vou apagar aquele excesso ali, só para mostrar para vocês que o objetivo aqui é interpretar corretamente o exercício. Aqui você tem o eixo X, aqui você tem o eixo Y, aqui o centro, está em grau, tá? Então vamos lá, 0 grau, aqui 90 graus, aqui 180 graus, 270 graus e aqui no final 360 graus. Ele te falou que o ângulo é de 245 graus. É primeiro quadrante? Não. É segundo quadrante? Não. É terceiro quadrante? Sim. Entre 180 e 270, você tem o 245. Então, está mais ou menos aqui assim, ó. Você pode até fazer uma representação na circunferência. Então, seria algo mais ou menos aqui assim, ok? Aqui você tem, se quiser representar, você tem o ponto A. Aqui, se você quiser representar, você tem o pontinho B e ali o arco AP, tá bom? O arco AP exatamente de 2045 graus, que na verdade é congruente a quem? Aos 245 graus, que é a primeira determinação. Então, 2045 graus, pergunto, ele pertence a qual quadrante? Aqui, ó, quadrante 1, aqui, quadrante 2, esse intervalo em todinho aqui é o quadrante 3. Então, ele pertence ao terceiro quadrante da circunferência trigonométrica. Então, está aí a resposta da número 4. O que eu deixo como sugestão para vocês fazerem antes de mim nesse momento? A questão número 5.